Mariana, querida, sabes que a mãe está a fazer o seu melhor. Talvez para o ano, quando? Mas é agora que eu faço 7 anos. As meninas vão rir-se de mim por não ter bonecas. Joana ajoelhou-se no passeio movimentado de uma vila no Alentejo, puxando a filha de 6 anos para um abraço apertado enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Atrás delas, a montra da loja de brinquedos brilhava cruelmente com dezenas de bonecas Barbie nas suas caixas cor-de-rosa perfeitas. Cada uma representava um sonho que Joana simplesmente não podia realizar. Desculpa, meu amor. Lamento tanto não te poder dar isto. A pequena Mariana, no seu vestido azul claro e com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo, soluçava contra o ombro da mãe. Eu sei, mamã. Eu sei. Desculpa por ter pedido. Desculpa por te deixar triste. Aquelas palavras estilhaçaram o coração de Joana em 1000 pedaços. A sua filha, com apenas 6 anos, já carregava o peso da pobreza nos ombros. Já compreendia que pedir era pedir demais. Já sabia que os sonhos custavam dinheiro que elas não tinham. O que Joana não sabia era que, a poucos metros de distância, um homem tinha parado de andar. Um CEO milionário, num fato preto Armani e com um Rolex reluzente, que há 5 anos perdera tudo o que importava. Um homem que se transformara numa casca vazia, trabalhando incansavelmente para esquecer a dor de perder a esposa num trágico acidente. Rui Nogueira não planeava envolver-se, não planeava sentir nada. Durante 5 anos, o seu coração estivera congelado, trancado com as memórias de Sandra e da sua preciosa coleção de bonecas Barbie. Mas algo naquela cena atravessou todas as suas defesas. Algo naquele choro desesperado de mãe e filha despertou uma parte dele que estava morta há tanto tempo. E quando Rui deu aquele primeiro passo em direção àquelas duas estranhas, não fazia ideia de que estava prestes a mudar 3 vidas para sempre, incluindo a sua. Antes de continuarmos com a história, diga-nos de onde nos está a ver e qual é a sua idade. Espero que goste da história. O sol do final da tarde projetava sombras longas pelas ruas movimentadas da Vila Alentejana. Rui Nogueira movia-se pela multidão como um fantasma. O seu caro fato preto Armani era um contraste gritante com os compradores casuais de final de tarde de sexta-feira que o rodeavam. Os seus sapatos Oxford polidos batiam metodicamente contra a calçada. Cada passo era tão medido e controlado como qualquer outro aspecto da sua vida cuidadosamente construída. O Rolex Submariner no seu pulso captava a luz moribunda, um símbolo de sucesso que parecia cada vez mais oco a cada dia que passava. 5 anos. 5 anos desde o acidente. 5 anos desde que as estradas escorregadias pela chuva tinham roubado tudo o que importava. 5 anos a existir num mundo sem cor. Onde cada dia se fundia perfeitamente com o seguinte numa parada interminável de reuniões de conselho, relatórios financeiros e noites sem dormir numa quinta que ecoava com memórias. Rui mal registava as montras por onde passava. O riso das crianças a brincar nas proximidades era apenas ruído de fundo. O cheiro a castanhas assadas de um vendedor de rua passava despercebido. Tornara-se tão hábil em fechar-se ao mundo que foi preciso algo verdadeiramente chocante para penetrar as muralhas que construíra à volta do seu coração. Esse algo foi o som do choro de uma criança. Não a birra de uma criança mimada a quem foi negado um brinquedo, mas os soluços partidos e desoladores de uma desilusão genuína, misturados com a dolorosa consciência que chega demasiado cedo a algumas crianças, o conhecimento de que a vida não é justa e que, por vezes, o amor não é suficiente para nos dar o que queremos. Rui parou de andar. Os seus olhos cinzento-azulados, que os colegas descreviam como frios e calculistas, levantaram-se da calçada para procurar a origem do som. O que viu fez algo estalar na armadura cuidadosamente mantida à volta do seu coração. Uma jovem mulher estava ajoelhada no passeio em frente a uma loja de brinquedos intensamente iluminada. O seu longo cabelo loiro caía para a frente, obscurecendo parcialmente o seu rosto, mas Rui conseguia ver as lágrimas a escorrer-lhe pelas bochechas. A sua t-shirt branca estava ligeiramente desbotada. As suas calças de ganga mostravam sinais de desgaste nos joelhos, e tudo na sua postura falava de um cansaço que ia até aos ossos. Mas foi a menina nos seus braços que verdadeiramente captou a sua atenção. A criança não podia ter mais de 6 ou 7 anos. O seu cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo alto, e usava um simples vestido azul claro com pequenas flores brancas. Agarrava-se à mãe desesperadamente, o seu pequeno corpo a tremer com os soluços. Atrás delas, a montra da loja de brinquedos resplandecia com cor e promessa. Filas e filas de bonecas Barbie estavam nas suas caixas cor-de-rosa perfeitas, cada uma representando um sonho, um desejo, um anseio infantil. Rui deu por si a aproximar-se, atraído por algo que não conseguia nomear. Passara 5 anos a evitar emoções, a fugir de sentimentos, a enterrar-se no trabalho para escapar à dor. Mas esta cena, este momento de crua vulnerabilidade humana, contornou todas as suas defesas. Mas, mamã, a voz da menina estava embargada pelas lágrimas,
todas as minhas amigas na escola têm Barbies. A Leonor tem 5. A Beatriz tem a casa de sonho. Até a Matilde, que acabou de se mudar para cá, tem 3. Eu só quero uma. Só uma para o meu aniversário. A mulher, Joana, embora Rui ainda não soubesse o seu nome, puxou a filha para mais perto. A sua voz falhou enquanto falava, cada palavra a causar-lhe claramente dor física. Mariana, querida, sabes que a mãe está a fazer o seu melhor. Trabalho todos os dias, todos os turnos que consigo arranjar. Mas agora, precisamos desse dinheiro para a renda, para a comida e para o teu material escolar. Eu sei, sussurrou Mariana. E a resignação na sua jovem voz era talvez a parte mais desoladora. Eu sei, mamã. Desculpa por ter pedido. Desculpa por te deixar triste. Joana soltou um soluço que tentou desesperadamente abafar contra o cabelo da filha. Não, meu amor. Não, tu nunca me deixas triste. Tu fazes-me feliz todos os dias. Sou eu que peço desculpa. Lamento não te poder dar uma boneca Barbie no teu aniversário. Lamento não te poder dar tudo o que mereces. Rui ficou imóvel, a sua mão movendo-se inconscientemente para o peito, onde uma dor começara a espalhar-se. Quando fora a última vez que sentira isto? Esta avassaladora onda de emoção que ameaçava afogá-lo. Não desde a Sandra. Não desde que segurara a sua mão no hospital e vira a vida esvair-se dos seus olhos. Sandra, a sua bela e gentil Sandra, que colecionava bonecas Barbie desde criança, que mantivera essa coleção mesmo em adulta, cada boneca cuidadosamente preservada na sua embalagem original ou exibida com um cuidado amoroso. Ela costumava dizer que um dia, quando tivessem uma filha, partilharia a sua coleção. Ensinaria a sua menina a apreciar a arte, a moda, os sonhos que cada boneca representava. Mas eles nunca tiveram essa filha, e Sandra nunca chegou a partilhar os seus tesouros. Rui olhou para a menina a chorar nos braços da mãe. E, pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo para além da dormência. Sentiu o despertar de um propósito, o sussurro de um significado, o fantasma do homem que costumava ser antes de a tragédia o ter esvaziado. Antes que pudesse hesitar, antes que as muralhas se pudessem reerguer, Rui avançou. Com licença. A cabeça de Joana ergueu-se de repente, os seus olhos verdes arregalados de surpresa e com um toque de cansaço defensivo. Limpou rapidamente as lágrimas com as costas da mão, tentando recompor-se. Mariana espreitou por trás da mãe, os seus próprios olhos vermelhos e inchados. Peço desculpa por interromper, disse Rui, e surpreendeu-se com o quão enferrujada a sua voz soava, o quão desacostumada a conversas genuínas se tornara. Não pude deixar de ouvir e eu. Ele fez uma pausa, procurando palavras que pareciam estranhas na sua língua. O meu nome é Rui Nogueira, e eu gostaria muito de comprar um presente de aniversário para esta jovem senhora. Joana levantou-se rapidamente, puxando Mariana para trás de si num gesto protetor que Rui achou ao mesmo tempo admirável e desolador. É muito amável da sua parte, disse ela, a sua voz educada mas firme, mas não aceitamos caridade de estranhos. Havia orgulho na sua postura, na forma como os seus ombros se endireitavam, na maneira como o seu queixo se erguia apesar das lágrimas que ainda brilhavam nas suas bochechas. Rui reconheceu aquele orgulho. Era a mesma independência feroz que vinha de lutar demasiadas batalhas sozinha, de se recusar a mostrar fraqueza porque mostrar fraqueza significava ser vulnerável, e ser vulnerável podia destruir-te. Não é caridade, disse Rui suavemente. E deu por si a ser mais honesto do que fora com qualquer pessoa em anos. Hoje é. Hoje teria sido o aniversário de alguém muito especial. A minha falecida esposa, Sandra. Ela adorava bonecas Barbie, tinha uma coleção que estimava mais do que quase tudo. Ele engoliu em seco, superando o nó na garganta. Ela sempre disse que um dia partilharia essa coleção com uma filha. Nunca tivemos essa oportunidade. Mas eu acho. Acho que ela gostaria que eu fizesse algo de bom em sua memória hoje. Conceder-me essa honra. A expressão de Joana suavizou-se, o conflito a desenhar-se nos seus traços. Rui podia ver a guerra entre o seu orgulho e o seu amor pela filha, entre o seu desejo de prover e a sua incapacidade de o fazer, entre aceitar ajuda e manter a sua independência. Por favor, acrescentou Rui, e a única palavra carregava o peso de 5 anos de isolamento, 5 anos de recusa em conectar-se com outro ser humano. 5 anos a fechar-se ao mundo. Significaria mais para mim do que imagina. Mariana puxou a camisa da mãe. Mamã, sussurrou ela, alto o suficiente para Rui ouvir. Ele parece simpático. E é pelo aniversário da esposa dele. Isso é triste. Joana olhou para a filha, depois de volta para Rui. Ele pôde ver o exato momento em que ela tomou a sua decisão, pôde ver a rendição nos seus olhos,
mesmo que a sua coluna permanecesse direita. Está bem, disse ela baixinho. Obrigada. Isso é muito generoso. Um alívio inundou Rui, tão intenso que quase o deixou tonto. Quando sentir alívio pela última vez? Quando se importara com algo suficiente para sentir a sua ausência como uma sensação física? Os três entraram juntos na loja de brinquedos, e Rui foi imediatamente assaltado por um motim de cores e sons que pareceu quase ofensivo após a paleta abafada da sua vida. Crianças corriam, pais percorriam os corredores e, para onde quer que olhasse, havia brinquedos de todas as formas e feitios imagináveis. Mas Mariana só tinha olhos para o corredor das Barbies. Aproximou-se lentamente, reverentemente, como se entrasse num templo. A sua pequena mão estendeu-se para tocar nas caixas na prateleira, os seus dedos a tremer ligeiramente. Rui observou, fascinado, enquanto ela examinava cada boneca com a séria consideração de um colecionador de arte a avaliar uma obra-prima. Há tantas, sussurrou Mariana, os seus olhos arregalados de admiração. Não sabia que havia tantos tipos diferentes. Tens uma favorita? Perguntou Rui, agachando-se ao seu nível. De perto, ele podia ver que lhe faltava um dente da frente e que havia olheiras ténues debaixo dos seus olhos que falavam de doença ou stress recentes. Mas o seu sorriso, quando surgiu, foi radiante o suficiente para iluminar toda a loja. Gosto da sereia, disse Mariana timidamente, apontando para uma Barbie com uma cauda cintilante em tons de azul e roxo. Ela parece que está a ter aventuras debaixo do mar. Aposto que é corajosa e vai em missões para ajudar as pessoas. Rui sorriu e sentiu-se estranho no seu rosto, como se estivesse a usar músculos que tinham atrofiado por falta de uso. Parece uma excelente escolha. Queres essa? A sério? A voz de Mariana elevou-se de excitação, e depois baixou imediatamente quando olhou para a mãe. Posso, mamã? Joana assentiu, os seus próprios olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Sim, meu amor. Podes ter a Barbie sereia. A transformação em Mariana foi instantânea e completa. Levantou cuidadosamente a caixa da prateleira, segurando-a contra o peito como se fosse feita de vidro fiado e desejos. Obrigada, disse ela a Rui, a sua voz solene com o peso da gratidão genuína. Muito, muito obrigada, Sr. Nogueira. Prometo que vou cuidar muito bem dela. Nunca vou deixar que nada de mal lhe aconteça. Rui sentiu algo torcer-se no seu peito. Eu sei que vais, disse ele, e teve de pigarrear contra a emoção que ameaçava dominá-lo. Vais ser uma dona de boneca maravilhosa. Na caixa, Joana ficou rigidamente ao seu lado enquanto a funcionária registava a compra. Quero que saiba, disse ela em voz baixa, que isto significa tudo para nós. Eu trabalho em 3 empregos e estou a fazer o meu melhor, mas às vezes. Ela interrompeu-se, abanando a cabeça. Obrigada por nos ver, por se importar. A maioria das pessoas simplesmente passa por nós. Eu quase passei, admitiu Rui, surpreendendo-se com a sua honestidade. Passei os últimos 5 anos a passar por tudo e por todos. Mas algo em si e na sua filha. Desta vez, não consegui passar. Joana olhou para ele então. Olhou mesmo para ele. E Rui teve a sensação inquietante de que ela estava a ver mais do que ele normalmente permitia que as pessoas vissem. Lamento pela sua esposa, disse ela suavemente. Perder alguém que se ama. Não há dor como essa. Não, concordou Rui, aceitando o saco de compras da funcionária e entregando-o a Mariana. Não há. Fora da loja, a noite tinha-se aprofundado no crepúsculo. As luzes da rua começavam a piscar, lançando poças de luz quente sobre o passeio movimentado. Mariana agarrava o seu novo tesouro, falando animadamente com a boneca através da janela de plástico transparente da caixa. Bem, disse Joana, mudando a sua gasta mala de pano de um ombro para o outro. Obrigada novamente, Rui. Isto foi incrivelmente amável da sua parte. Rui assentiu, subitamente relutante em deixá-las ir embora. Pela primeira vez em 5 anos, não estava ansioso por regressar à sua quinta vazia, ao silêncio que o esperava lá, à solidão que se tornara a sua única companheira. Foi um prazer, disse ele. Verdadeiramente. Joana sorriu e Rui reparou que, apesar do seu óbvio cansaço, apesar das roupas gastas e das linhas de preocupação à volta dos olhos, ela era bonita de uma forma que não tinha nada a ver com a atratividade convencional e tudo a ver com força interior e espírito inconquistável. Diz adeus, Mariana, incentivou Joana gentilmente. Mas Mariana surpreendeu-os a ambos, correndo para a frente e envolvendo os seus pequenos braços à volta da cintura de Rui. Obrigada. Obrigada. Obrigada, disse ela, a sua voz abafada contra o tecido do fato dele. És a minha pessoa favorita no mundo inteiro.
Rui ficou imóvel por um momento, os seus braços pendurados desajeitadamente ao lado do corpo. Quando for a última vez que alguém o abraçara? Quando for a última vez que se permitira ser tocado com afeto genuíno? Lentamente, cuidadosamente, como se manuseasse algo infinitamente precioso e infinitamente frágil, ele colocou as mãos nas costas da menina e retribuiu o abraço. De nada, Mariana, disse ele, a sua voz rouca de emoção. Feliz quase aniversário. Quando Mariana finalmente se afastou, Joana pegou na sua mão. Anda, querida. Temos de apanhar o autocarro. Rui observou-as a afastarem-se, mãe e filha de mãos dadas, Mariana a agarrar a sua boneca Barbie e a tagarelar excitadamente. Observou-as até virarem a esquina e desaparecerem de vista. Depois, ficou ali por mais alguns minutos no meio do passeio movimentado, sentindo-se como se tivesse acabado de acordar de um sono muito longo. A dor no seu peito não tinha desaparecido. Pelo contrário, tornara-se mais forte. Mas, pela primeira vez em 5 anos, Rui Nogueira percebeu que queria que ela ficasse. Porque sentir dor significava sentir algo, e sentir algo significava estar vivo. Pegou no telemóvel e cancelou as suas reuniões da noite. Depois, caminhou para casa pelas ruas que escureciam e, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar-se, reparou na beleza da vila à sua volta. A forma como as luzes se refletiam nas paredes caiadas. O som da música a flutuar dos restaurantes. O riso dos casais a passear de braço dado. Naquela noite, na sua quinta nos arredores de Évora, Rui parou em frente à porta que não abria há 5 anos. A porta do quarto principal que partilhara com a Sandra. A porta do quarto onde a coleção dela permanecia, intocada e preservada. Um santuário ou um amor que a morte terminara, mas não conseguira apagar. Ele não abriu a porta. Ainda não. Mas, pela primeira vez, pensou que talvez um dia pudesse. Naquela noite, Rui Nogueira dormiu melhor do que em 5 anos. E, nos seus sonhos, Sandra sorriu e disse-lhe que não havia problema em viver novamente. Passaram-se 3 semanas antes de Rui ver Joana novamente. 3 semanas durante as quais ele deu por si a pensar no encontro mais do que gostaria de admitir. Estaria no meio de uma reunião de conselho e daria por si a perguntar-se se Mariana gostava da sua Barbie sereia. Estaria a rever relatórios trimestrais e lembrar-se-ia da forma como a voz de Joana falhara quando pediu desculpa à filha. Estaria em frente à sua máquina de café de manhã e pensaria no calor do abraço de Mariana, o primeiro afeto físico genuíno que experimentara em anos. Estava a tornar-se um problema. Rui orgulhava-se do seu foco, da sua capacidade de compartimentar, da sua lendária concentração que construíra a Nogueira Industries numa potência tecnológica. Mas, ultimamente, a sua concentração estava fraturada, os seus pensamentos a divagarem constantemente para uma mulher e uma criança que conhecera por menos de 1 hora. Foi por isso que, numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois, deu por si a fazer algo completamente fora do seu caráter. Em vez de pedir à sua assistente para lhe levar o café ao escritório como de costume, Rui caminhou até uma pequena pastelaria a 3 quarteirões da sede da Nogueira Industries. Disse a si mesmo que era porque precisava de ar fresco. Disse a si mesmo que era porque queria esticar as pernas. Disse a si mesmo que era uma coincidência que aquela pastelaria em particular ficasse num bairro da classe trabalhadora, o tipo de lugar onde alguém que trabalha em múltiplos empregos poderia fazer um turno. Disse muitas coisas a si mesmo. Nenhuma delas era verdade. A pastelaria chamava-se Pastelaria Bom Dia, e não se parecia em nada com os estabelecimentos de luxo que Rui costumava frequentar. Os móveis eram desemparelhados. As paredes estavam pintadas de um amarelo alegre que estava ligeiramente desbotado, e o menu estava escrito à mão num quadro de ardósia atrás do balcão. O ar cheirava a café fresco e canela, e havia um calor no lugar que não tinha nada a ver com a temperatura e tudo a ver com a atmosfera. Rui ficou na fila atrás de um trabalhador da construção civil e de uma enfermeira ainda de uniforme, sentindo-se conspicuamente demasiado bem vestido no seu fato feito à medida. Estava prestes a fazer o seu pedido quando uma voz familiar chamou do outro lado do balcão. Já vou atendê-lo, senhor. Só preciso de terminar este café. Rui levantou o olhar e o seu coração fez algo estranho no peito. Joana estava atrás da máquina de café, o seu cabelo loiro preso num prático rabo de cavalo, usando um avental castanho sobre calças de ganga e uma t-shirt. Estava concentrada na máquina, o lábio inferior preso entre os dentes, completamente inconsciente da sua presença. Quando finalmente levantou o olhar, os seus olhos arregalaram-se de reconhecimento e surpresa. Rui. Olá, Joana, disse ele, e não conseguiu evitar o sorriso no rosto. O que? Quer dizer, o que deseja? Ela tropeçou nas palavras, claramente atrapalhada, e Rui achou isso cativante. O que recomendar, disse ele. Confio no seu julgamento.
As bochechas de Joana coraram ligeiramente. Ok. Que tal um café? Simples, forte, bom para começar o dia. Perfeito. Enquanto ela preparava o seu café, Rui reparou nos outros detalhes que lhe tinham escapado na sua surpresa inicial. Havia olheiras escuras sob os olhos de Joana que falavam de pouco sono. Os seus movimentos eram eficientes, mas continham um cansaço que ia além da fadiga matinal normal. Quando ela lhe entregou a chávena, ele viu que as suas mãos estavam mais ásperas do que se lembrava, marcadas pelo trabalho árduo. Obrigado, disse ele, aceitando o café. Depois, porque parecia não conseguir evitar, acrescentou: como está a Mariana? Gostou do seu aniversário? O rosto de Joana iluminou-se com um sorriso que transformou toda a sua aparência. Adorou. Ela fala de si a toda a hora. Conta a toda a gente na escola sobre o homem simpático que lhe deu uma Barbie. Ela dorme com aquela boneca todas as noites. Algo quente espalhou-se pelo peito de Rui. Ela fez-lhe um desenho, disse Joana de repente, e depois pareceu embaraçada. Tenho na minha mala, lá atrás. Ela fez-me prometer que lhe daria se alguma vez o visse novamente. Ela não achava que eu o veria, mas... Ela encolheu os ombros, e havia algo de vulnerável no gesto. Adoraria vê-lo, disse Rui sinceramente. Joana desapareceu na sala dos fundos e voltou com um pedaço de cartolina dobrado. Entregou-o a Rui com um sorriso tímido. Ela tem 6 anos, por isso, sabe, não espera uma obra-prima. Rui desdobrou o papel cuidadosamente. O desenho era feito a lápis de cera, apresentando 3 figuras de palitos sob um sol amarelo brilhante. Uma figura usava um retângulo preto que era presumivelmente um fato. Uma tinha cabelo amarelo comprido, e uma pequena figura com um rabo de cavalo segurava o que era claramente para ser uma boneca Barbie. Acima deles, em letras de imprensa cuidadosas, Mariana escrevera: Obrigado, Rui. És simpático. Rui olhou para o desenho por um longo momento, com a garganta apertada. Isto é maravilhoso, conseguiu dizer. Diga-lhe obrigado e que o vou guardar como um tesouro. A sério? Joana pareceu surpreendida. Não tem de dizer isso só por dizer. Não estou, disse Rui com firmeza. Falo a sério. Ficaram ali por um momento. Rui a segurar o seu café e o desenho. Joana a mexer no avental. Ambos a sorrir um para o outro como adolescentes que não sabem como terminar uma conversa que querem continuar. Bem, disse Joana finalmente. Eu devia. Há outros clientes. Claro, disse Rui rapidamente. Eu também devia ir trabalhar. Mas, ao virar-se para sair, Joana chamou: Rui. Ele virou-se. Sim. Gostaria. Quer dizer, se quisesse. Nós costumamos passar as tardes de sábado no Parque do Bonfim, em Setúbal. A Mariana gosta de dar comida aos patos. Se quisesse passar por lá para lhe dizer olá, quer dizer, ela ficaria radiante. Joana falava demasiado depressa, as suas palavras a tropeçarem umas nas outras. E Rui percebeu com um sobressalto que ela estava nervosa. Gostaria muito, disse ele, e disse-o com mais sinceridade do que dissera qualquer coisa em muito tempo. O sorriso de Joana poderia ter iluminado toda a cidade. Ok, ótimo. Estaremos junto ao lago por volta das 2. Estarei lá, prometeu Rui. Ao sair da pastelaria, Rui percebeu que ainda estava a sorrir. A sua assistente ia ter perguntas sobre por que é que ele decidira de repente ir buscar o seu próprio café e por que é que estava a carregar o desenho de uma criança como se fosse um documento precioso. A sua agenda para o resto do dia estava cheia de reuniões, teleconferências e decisões que afetariam milhares de funcionários. Mas, pela primeira vez em 5 anos, nada disso parecia tão importante como sábado às 2 da tarde. De volta ao seu escritório, Rui guardou cuidadosamente o desenho de Mariana na sua pasta. Depois, abriu a sua agenda e bloqueou a tarde de sábado, marcando-a com uma nota simples: Parque do Bonfim, 14 horas. Importante. A sua assistente bateu à sua porta com perguntas sobre o relatório de lucros trimestral. O seu CFO precisava de aprovação para uma grande aquisição. Os seus advogados esperavam pelo seu parecer sobre uma disputa contratual. Mas a mente de Rui continuava a divagar para sábado, para um parque, para uma mulher e uma menina que de alguma forma conseguiram fazer o que 5 anos de terapia e amigos bem-intencionados não conseguiram. Elas tinham-no lembrado de como sentir. O sábado chegou com o tipo de clima de outono perfeito pelo qual o Alentejo era famoso. O céu estava impossivelmente azul, decorado com fios de nuvens brancas. O ar estava fresco sem ser frio, carregando o cheiro de folhas caídas e a promessa do inverno que se aproximava.
Rui parou em frente ao seu armário, a olhar para cabides de fatos caros e roupa casual de designer. Sentindo-se ridiculamente ansioso sobre o que vestir para ir a um parque, finalmente optou por calças de ganga escuras, uma camisola azul marinho e um casaco de cabedal. Era o mais casual que se vestira em anos, e sentia-se estranhamente exposto sem a armadura do seu traje de negócios. Deixou o Rolex em casa, escolhendo um relógio mais simples. Pequenas mudanças, mas significativas. O Parque do Bonfim era um dos espaços verdes mais conhecidos de Setúbal, servindo a comunidade há mais de um século. Rui passara por lá inúmeras vezes, mas nunca o visitara de facto. Por que o faria? Os parques eram para famílias, para crianças a brincar, para casais a passear de mãos dadas. Os parques eram para pessoas que estavam a viver, não meramente a existir. Ele encontrou Joana e Mariana junto ao lago, exatamente onde Joana dissera que estariam. Mariana estava a tirar pedaços de pão a um grupo de patos que grasnavam e se empurravam por uma posição. Joana estava sentada num banco próximo, a observar a filha com um sorriso suave. Usava calças de ganga e uma camisola verde que realçava a cor dos seus olhos, e o seu cabelo loiro estava solto, caindo para lá dos ombros. Rui. Mariana avistou primeiro, a sua voz aguda de excitação. Ela largou o seu saco de migalhas de pão e correu na sua direção, o seu rabo de cavalo a saltar. Vieste. A mamã disse que talvez estivesses demasiado ocupado, mas vieste. Rui deu por si a sorrir enquanto a apanhava no abraço. Eu prometi que estaria aqui, não prometi. Eu cumpro sempre as minhas promessas. Vem ver os patos? Insistiu Mariana, agarrando a sua mão e puxando-a em direção ao lago. Há um mesmo gordo que come a comida toda. A mamã diz que ele é guloso, mas eu acho que ele só tem fome. Joana levantou-se quando eles se aproximaram, o seu sorriso caloroso, mas com um toque de nervosismo. Olá. Olá, respondeu Rui, e de repente sentiu-se tão nervoso como ela parecia. Dia lindo. É, sim, concordou Joana. Obrigada por teres vindo. A Mariana não para de falar sobre isto desde que lhe contei. Durante a hora seguinte, Rui deu por si a fazer coisas que não fazia há anos. Atirou pão aos patos. Empurrou Mariana nos baloiços. Caminhou pelos trilhos do parque, ouvindo o comentário contínuo de uma menina de 6 anos sobre tudo, desde a sua cor favorita até ao porquê de as nuvens parecerem animais. E, durante tudo isso, sentiu uma leveza no peito que se esquecera ser possível. Quando Mariana correu à frente para olhar para um canteiro de flores, Joana aproximou-se para caminhar ao lado de Rui. Caminharam em silêncio confortável por um momento antes de ela falar. Ela gosta mesmo de ti, disse Joana baixinho. Ela não se afeiçoa facilmente às pessoas. Herdou isso de mim, suponho. Aprendemos a ser cuidadosas. Ela é uma criança maravilhosa, disse Rui. Estás a fazer um trabalho incrível com ela. Joana riu-se, mas havia um tom amargo no riso. Estou. Às vezes não tenho a certeza. Estou sempre a trabalhar. Ela passa demasiadas horas no centro de atividades depois da escola. Vivemos num apartamento minúsculo num bairro que não é ótimo. Mal consigo comprar-lhe um presente de aniversário. Rui parou de andar e virou-se para a encarar. Joana, ouve-me. Aquela menina é feliz. É gentil. É imaginativa. É compassiva. Essas coisas não acontecem por acidente. Acontecem porque alguém a está a criar com amor, atenção e cuidado. Estás a fazer mais do que um trabalho incrível. Estás a fazer tudo certo. Os olhos de Joana encheram-se de lágrimas. Não sabes o quanto eu precisava de ouvir isso, sussurrou ela. Às vezes sinto que estou a falhar-lhe, que ela merece muito mais do que eu lhe posso dar. Ela tem exatamente o que precisa, disse Rui com firmeza. Ela tem-te a ti. Ficaram ali por um momento a olhar um para o outro, e Rui sentiu uma ligação a formar-se que o emocionou e aterrorizou ao mesmo tempo. Há tanto tempo que não se permitia sentir nada por ninguém. As muralhas que construíra eram tão altas, tão espessas. Mas Joana estava de alguma forma a encontrar fissuras nessas muralhas sem sequer tentar. Mariana voltou a correr, segurando um dente de leão. Mamã, olha. Pede um desejo. Joana limpou os olhos e sorriu, aceitando a flor. O que devo desejar, meu amor? Deseja algo bom, disse Mariana seriamente. Algo muito, muito bom. Joana olhou para Rui, depois fechou os olhos e soprou no dente de leão, enviando as sementes brancas em espiral pelo ar. Quando abriu os olhos, estava a olhar diretamente para ele, e a expressão no seu rosto fez o coração de Rui saltar uma batida. Ficaram no parque até o sol da tarde começar a inclinar-se para o entardecer.
Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Mariana abraçou Rui com força. Podes vir outra vez na próxima semana? Perguntou ela com esperança. Rui olhou para Joana, que assentiu. Gostaria disso, disse ele a Mariana. Mesma hora, mesmo lugar. Sim. Mariana cerrou o punho no ar, fazendo ambos os adultos rir. Enquanto Rui caminhava para o seu carro, pegou no telemóvel e enviou uma mensagem à sua assistente: liberta as minhas tardes de sábado até nova ordem. Compromisso pessoal. Não explicou mais. Não precisava. Pela primeira vez em 5 anos, Rui Nogueira tinha algo na sua vida além do trabalho. Tinha algo pelo que ansiar. Tinha uma razão para sorrir. As tardes de sábado no Parque do Bonfim tornaram-se uma ocorrência regular. Semana após semana, Rui aparecia às 2 horas e Mariana corria para o Soudé com o mesmo entusiasmo de sempre. Entraram numa rotina fácil, alimentando os patos, brincando no parque infantil, dando longos passeios pelos sinuosos caminhos do parque. E, lentamente, gradualmente, Rui e Joana começaram a abrir-se um ao outro. Falavam sobre tudo e sobre nada. Ela contou-lhe sobre as suas lutas como mãe solteira, sobre o pai que se foi embora no momento em que soube que ela estava grávida, sobre a sua determinação em dar a Mariana uma vida boa apesar das suas circunstâncias. Ele contou-lhe sobre a Sandra, sobre o acidente, sobre os 5 anos de dormência que se seguiram. Alguma vez te sentes culpado? Perguntou Joana numa tarde, enquanto Mariana estava ocupada no parque infantil. Estavam sentados no seu banco habitual, tão próximos que os seus ombros quase se tocavam. Por começares a sentir-te feliz novamente. Rui considerou a pergunta cuidadosamente. Todos os dias, admitiu ele, mas cada vez menos com o passar do tempo. Acho que a Sandra gostaria que eu fosse feliz. Ela nunca foi egoísta. Ela queria que eu vivesse, não apenas existisse. Há quanto tempo eram casados? 7 anos. Conhecemos-nos numa conferência de tecnologia. Ela estava a apresentar sobre segurança digital e eu fiquei imediatamente fascinado, não apenas pelo seu trabalho, mas por ela. Era brilhante e gentil e divertida. Casámo-nos no prazo de 1 ano. Ela parece maravilhosa, disse Joana suavemente. Era. Mas ela partiu. E tu estás aqui. Rui fez uma pausa, depois acrescentou baixinho, e eu estou feliz por estares aqui. Joana virou-se para o olhar, e o ar entre eles de repente pareceu carregado de algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Eu também estou feliz por estar aqui, sussurrou ela. As suas mãos, pousadas no banco entre eles, tocaram-se. Nenhum se afastou. Foi durante o 6º sábado juntos que tudo mudou. Rui chegou ao parque à hora habitual, mas Joana e Mariana não estavam junto ao lago. Ele verificou o parque infantil. Também não estavam lá. Estava prestes a ligar para o telemóvel de Joana quando o seu próprio telemóvel tocou com um número desconhecido. Olá, Rui. A voz de Joana estava em pânico, quebrada, aterrorizada de uma forma que lhe gelou o sangue. Sei que não te devia estar a ligar. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas, mas não sei a quem mais ligar, e estou com tanto medo. E eu só. Joana, acalma-te. O que se passa? Onde estás? Estou no hospital de Setúbal. É a Mariana. Ela desmaiou na escola ontem. Fizeram exames, tantos exames, e os médicos acabaram de me dizer. A sua voz quebrou completamente. Eles disseram. É leucemia linfoblástica aguda. Querem começar o tratamento imediatamente, mas o meu seguro não cobre a maior parte. E estão a falar em transferi-la para outro hospital, com um tempo de espera maior. E Rui, eu não a posso perder. Não posso. Ela é tudo. Ela é o meu mundo inteiro. Rui já se estava a mover em direção ao seu carro, o coração a bater descompassadamente. Qual hospital? Que andar? Hospital de Setúbal. Ala pediátrica. 4º andar. Mas Rui, tu não tens de. Estou a caminho. Não os deixes transferi-la para lado nenhum. Estarei aí em 15 minutos. Ele chegou em 12. A ala pediátrica do Hospital de Setúbal estava pintada com cores alegres que pareciam obscenas dadas as circunstâncias. Rui atravessou os corredores com propósito, a sua persona de negócios a regressar como uma armadura. Encontrou Joana numa área de espera, ainda a usar o que devia ser o seu uniforme de trabalho da pastelaria, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Rui, ela levantou-se quando o viu, cambaleando ligeiramente. Tu vieste.
Ele atravessou a sala até ela imediatamente, puxando-a para os seus braços. Ela desabou contra ele, todo o seu corpo a tremer com soluços. Eu estou aqui, murmurou ele. Estou aqui. Onde está ela? Quarto 412. Estão a fazer mais exames. Ainda não me deixam entrar. Joana afastou-se, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Desculpa ter-te ligado. Não sabia o que mais fazer. Estive aqui sozinha, e eles estão a dizer coisas que eu não entendo e os custos de que estão a falar, Rui. Eu não posso pagar isto. Não posso pagar para salvar a vida da minha filha. Sim, podes, disse Rui com firmeza. Porque eu vou ajudar-te. Quem é o médico responsável por ela? Doutor Miguel Santos. Mas, Rui. Leva-me a ele agora. O doutor Miguel Santos era um homem de ar cansado, na casa dos 50 anos, que claramente não estava habituado a ser desafiado por homens em fatos de milhares de euros que falavam com o tipo de autoridade que vinha de gerir uma empresa multibilionária. Rui não se importava com o seu nível de conforto. Senhor Nogueira, começou o doutor Santos, embora eu compreenda a sua preocupação, a política do hospital. Não estou interessado na política do hospital, interrompeu Rui friamente. Estou interessado em que aquela menina receba os melhores cuidados possíveis. Quero que ela seja transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, imediatamente. Quero que a doutora Carla Almeida seja consultada sobre o caso dela, e quero uma suíte privada, não um quarto partilhado. Hospital de Santa Maria. Doutora Almeida é uma das principais oncologistas pediátricas do país. Ela não. Ela vai aceitar o caso, disse Rui categoricamente. Porque vou ligar-lhe pessoalmente e garantir que o faça. Quanto ao pagamento, o meu escritório enviará todas as garantias financeiras necessárias dentro de 1 hora. O dinheiro não é um problema aqui. A saúde da Mariana é a única preocupação. Estamos entendidos? O doutor Santos olhou para ele por um momento, depois assentiu lentamente. Iniciaremos o processo de transferência imediatamente. Certifique-se de que o faz. Rui virou-se e voltou para Joana, que observara a troca com os olhos arregalados. Eles vão transferi-la para Santa Maria. Ela terá os melhores cuidados possíveis. Rui, não te posso deixar pagar por isto. É demasiado. É. Não é negociável, disse Rui, a sua voz mais gentil agora. Joana, deixa-me fazer isto, por favor. Pela Mariana, por ti. Mas porquê? Perguntou Joana, a sua voz a quebrar. Porque farias isto por nós? Mal nos conhecemos. Rui pegou nas suas mãos, olhando diretamente para os seus olhos cheios de lágrimas. Porque, pela primeira vez em 5 anos, sinto-me vivo quando estou contigo e com a Mariana. Porque aquela menina abraçou-me como se eu importasse. Porque falaste comigo como se eu fosse uma pessoa, não apenas um CEO. Porque. Ele fez uma pausa, depois continuou baixinho. Porque me importo convosco, com ambas, e tenho os meios para ajudar, então como poderia não o fazer? Joana olhou para ele por um longo momento, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Depois, atirou os braços à volta do seu pescoço, agarrando-se a ele como se ele fosse a única coisa sólida no mundo que de repente se inclinara de lado. Obrigada, sussurrou ela contra o seu ombro. Obrigada. 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 Rui abraçou-o com força, inalando o cheiro do seu cabelo, sentindo o seu batimento cardíaco contra o seu peito. Algo mudara entre eles neste momento de crise, algo fundamental e irreversível. A transferência para o Hospital de Santa Maria demorou 3 horas a organizar, mas Rui fez-o acontecer. Falou pessoalmente com a doutora Carla Almeida, que limpou a sua agenda para assumir o caso de Mariana. Contactou o seu advogado para garantir que todos os arranjos financeiros estavam sólidos. Cobrou favores de membros do conselho que faziam parte da fundação do hospital. Às 8 da noite, Mariana estava instalada numa suíte privada no Hospital de Santa Maria, rodeada pela melhor tecnologia médica disponível. A doutora Almeida já a tinha examinado e começado a desenvolver um plano de tratamento. A menina estava assustada, mas a tentar ser corajosa, a sua mão a agarrar a sua boneca Barbie sereia. É porque eu me portei mal? Perguntou Mariana à mãe com uma vozinha. É por isso que fiquei doente? Não, meu amor. Não, disse Joana, afagando o cabelo da filha. Tu não te portaste mal. És perfeita. Às vezes,
as pessoas simplesmente ficam doentes, e não é culpa de ninguém. Vou morrer. A pergunta foi tão direta, tão inocente, que apanhou ambos os adultos de surpresa. Rui moveu-se para o outro lado da cama, pegando na mão livre de Mariana. Não, disse ele com firmeza. Não vais morrer. A doutora Almeida é a melhor médica de todo o país, e ela vai fazer-te ficar bem. Pode levar algum tempo, e podes sentir-te doente às vezes por causa dos medicamentos, mas vais ficar bem. Prometes? Os olhos de Mariana estavam enormes no seu rosto pálido. Rui apertou-lhe a mão gentilmente. Prometo. Nos meses seguintes, Rui cumpriu essa promessa. Reorganizou completamente a sua vida em torno do horário de tratamento de Mariana. Mudou reuniões para poder estar no hospital durante as sessões de quimioterapia. Levou livros, jogos e brinquedos para distrair Mariana do desconforto. Abraçou Joana quando ela chorava nos corredores do hospital tarde da noite. Pesquisou sobre tratamentos de leucemia até saber quase tanto como os médicos. E, lentamente, gradualmente, Mariana começou a responder ao tratamento. Os marcadores de cancro no seu sangue começaram a diminuir. Os seus níveis de energia começaram a regressar. A cor voltou às suas bochechas. A doutora Almeida estava cautelosamente otimista. Joana continuou a resistir a aceitar mais ajuda do que o necessário, o seu orgulho ainda firmemente intacto. Mas Rui foi persistente. Quando descobriu que ela ainda estava a trabalhar no seu turno da noite na pastelaria e depois a passar a noite toda no hospital, teve uma conversa com o seu empregador e arranjou uma licença remunerada. Quando descobriu que ela não comia há 2 dias porque estava a poupar dinheiro, começou a mandar entregar refeições no hospital. Quando o seu senhorio ameaçou despejá-la por falta de pagamento da renda, Rui pagou 6 meses adiantados anonimamente. És impossível, disse-lhe Joana numa noite, enquanto estavam sentados no quarto de Mariana, a observá-la dormir pacificamente pela primeira vez em dias. Prefiro generoso, respondeu Rui com um pequeno sorriso. Teimoso, determinado, autoritário. Carinhoso. Joana riu-se, o primeiro riso verdadeiro que Rui ouvia dela em semanas. Ok, tu ganhas. És carinhoso. Sou, disse Rui seriamente, os seus olhos a encontrarem os dela através do quarto mal iluminado. Importo-me com ela e importo-me contigo. Rui. Começou Joana, mas ele interrompeu-a gentilmente. Não tens de dizer nada. Não estou a pedir nada. Só queria que soubesses. Mas Joana deslizou a sua cadeira para mais perto da dele até os seus ombros se tocarem. Eu também me importo contigo, sussurrou ela. Mais do que provavelmente devia. Mais do que é sensato. Dado. Dado o quê? Dado que sou um desastre. Dado que não tenho nada para te oferecer. Dado que o teu mundo e o meu são tão diferentes que podiam estar em planetas separados. Rui pegou na sua mão, entrelaçando os seus dedos. Eu não quero alguém do meu mundo. Eu quero-te a ti. Ficaram ali no quarto de hospital silencioso, de mãos dadas enquanto Mariana dormia, e nenhum dos dois disse mais nada. Não precisavam. Algumas coisas não requeriam palavras. 4 meses após o diagnóstico de Mariana, a doutora Almeida chamou Rui e Joana ao seu consultório. Mariana estava com uma enfermeira a brincar na sala de atividades infantis, inconsciente da reunião que determinaria o seu futuro. Tenho boas notícias, disse a doutora Almeida, e Joana agarrou a mão de Rui com tanta força que as suas unhas se cravaram na palma dele. A Mariana está em remissão completa. O cancro desapareceu. Joana fez um som que era meio riso, meio soluço. Rui sentiu os seus próprios olhos arder com lágrimas que se recusou a deixar cair. Ela vai ficar bem? Perguntou ele, a sua voz rouca. Ela vai ficar ótima, confirmou a doutora Almeida com um sorriso. Teremos de a monitorizar de perto durante os próximos anos, e ela terá de continuar com a terapia de manutenção por um tempo. Mas todos os sinais indicam que o tratamento foi completamente bem-sucedido. Tem uma menina muito forte. Joana chorava a sério agora, o rosto enterrado nas mãos. Rui puxou-a contra o seu peito, o seu próprio alívio tão intenso que o deixou tonto. 4 meses de medo, de noites sem dormir, de ver Mariana sofrer com os tratamentos, 4 meses de incerteza e pavor. E agora, tinha acabado. Ela ia viver. Obrigado, disse ele à doutora Almeida, a sua voz embargada de emoção. Por tudo. Agradeça a si por garantir que ela tivesse os melhores cuidados, respondeu a doutora Almeida.
Senhor Nogueira, o que fez por esta família é extraordinário. Quando contaram a notícia a Mariana, ela não compreendeu totalmente no início. Sabia que estivera doente, sabia que os medicamentos a faziam sentir-se mal, mas o conceito de remissão estava para além da sua compreensão de 7 anos. O que ela compreendeu foi que a sua mãe estava a sorrir como não sorria há meses. E Rui estava a rir e toda a gente a abraçava e a chamava de corajosa e forte. Isso significa que posso ir para casa? Perguntou ela com esperança. Sim, meu amor, disse Joana, beijando a testa da filha. Podes ir para casa. E posso voltar para a escola daqui a algumas semanas? Sim. E não tenho mais de tomar aqueles medicamentos nojentos. Bem, ainda vais precisar de alguns medicamentos por um tempo, mas não tantos, e não te vão fazer sentir tão mal. Mariana considerou isto, depois olhou para Rui. Cumpriste a tua promessa. Fizeste-me ficar boa. Rui agachou-se ao seu nível. A doutora Almeida fez-te ficar boa. Eu só ajudei um bocadinho. Ajudaste muito, disse Mariana, séria. A mamã disse-me que garantiste que eu tivesse a melhor médica e o melhor hospital e tudo. Por isso, obrigada. Então, ela abraçou-o, e Rui sentiu algo dentro do seu peito partir-se de vez. Ele amava esta criança. Em algum momento, durante as visitas ao hospital, os tratamentos e as longas noites, apaixonara-se completamente por esta menina corajosa que enfrentava tudo com tanta coragem e graça. E quando olhou por cima da cabeça de Mariana para Joana, que os observava com lágrimas a escorrer pelo rosto e amor a brilhar nos olhos, Rui percebeu outra coisa. Amava-a a ela também. Amava a sua força, a sua determinação, a sua devoção feroz à filha. Amava a forma como ela o desafiava, a forma como o fazia rir, a forma como trouxera a luz de volta à sua vida. Estava apaixonado. Profunda, completa, irrevogavelmente apaixonado. Pela segunda vez na sua vida, e não pensara que fosse possível sentir-se assim novamente. Mariana teve alta do hospital 3 dias depois. Rui insistiu em levá-las a casa ele mesmo, o seu carro de luxo parecendo absurdamente deslocado em frente ao prédio de apartamentos de Joana em Setúbal. O prédio era antigo, com tinta a descascar e um intercomunicador avariado. O corredor cheirava a cozinhados e a velhice. O apartamento de Joana ficava no 3º andar e não havia elevador. Rui levou Mariana ao colo pelas escadas, apesar da sua insistência em que conseguia andar. Joana destrancou a porta do apartamento e eles entraram no pequeno espaço que ela e Mariana chamavam de lar. Era minúsculo. Uma sala de estar que funcionava como quarto de Joana, com um sofá-cama num canto. Uma pequena kitchenette com espaço mal suficiente para uma pessoa. O quarto de Mariana, mal suficientemente grande para uma cama de solteiro e uma pequena cômoda. Uma casa de banho com azulejos rachados e uma torneira a pingar constantemente. Mas estava limpo e era obviamente cheio de amor. Os desenhos de Mariana cobriam as paredes. Decorações feitas à mão pendiam do teto. Cada superfície mostrava a evidência de uma mãe a fazer o seu melhor absoluto com recursos muito limitados. Rui olhou em volta, o coração a doer. Joana, não podes trazer a Mariana de volta para isto. Não depois de tudo o que ela passou. O sistema imunitário dela ainda está comprometido. Ela precisa. Ela precisa da sua casa, interrompeu Joana, mas não havia raiva na sua voz, apenas exaustão. Sei que não é muito, Rui. Sei que não é ao que estás habituado, mas é o que temos. E se tivessem algo melhor? Perguntou Rui baixinho. Joana olhou para ele, cansada. O que queres dizer? Rui respirou fundo. Andava a pensar nisto há semanas, a planear, mas de repente estava nervoso. Tenho uma quinta nos arredores de Évora. Uma mansão, na verdade. 6 quartos completamente vazios, exceto por mim. Ar puro, quartos aquecidos, um jardim para a Mariana brincar. Fiquem comigo, as duas. Pelo menos até a Mariana estar mais forte. Rui, não podemos. Por que não? Desafiou ele. Dá-me uma boa razão. Porque é demais. Porque já fizeste demais. Porque não posso continuar a aceitar de ti sem dar nada em troca. Tu deste-me tudo, disse Rui intensamente, aproximando-se dela. Deste-me uma razão para sorrir, uma razão para me importar, uma razão para me sentir vivo novamente. Fazes ideia do que estes últimos meses significaram para mim? Antes de vos conhecer, eu era um fantasma. Estava a existir, mas não a viver. Vocês mudaram isso. Deixa-me fazer isto por vocês. Por favor.
Joana parecia dividida. O conflito era claro no seu rosto. Apenas até a Mariana estar mais forte. Apenas até a Mariana estar mais forte, concordou Rui, embora ambos soubessem que provavelmente era mentira. Ambos sabiam que, assim que Joana e Mariana se mudassem para a sua casa, ele faria tudo ao seu alcance para as manter lá. Joana olhou para a filha, que já estava a adormecer no sofá gasto, ainda tão cansada da sua doença. Olhou em volta do seu pequeno apartamento, para as paredes rachadas e o aquecimento inadequado. Olhou para Rui, para a esperança e o carinho nos seus olhos. Ok, sussurrou ela. Apenas até a Mariana estar mais forte. 2 semanas depois, Joana e Mariana mudaram-se para a quinta de Rui e, pela primeira vez em 5 anos, a casa pareceu um lar. O riso de Mariana ecoou por corredores que tinham estado silenciosos por demasiado tempo. A comida de Joana encheu a cozinha com cheiros que afastaram o mofo do vazio. Rui chegava à casa do trabalho ansioso por as ver, por ouvir sobre o dia de Mariana, por se sentar com Joana à noite e simplesmente conversar. Era perfeito. Quase perfeito. Havia apenas uma sombra, um lugar na casa que permanecia fechado, uma porta que ficava trancada. O quarto principal. O quarto onde a coleção de Sandra permanecia intocada e à espera. Uma lembrança de um passado que Rui não estava totalmente pronto para largar. Mesmo enquanto procurava um futuro que desejava desesperadamente. Mas aquela porta não ficaria fechada para sempre. A mudança estava a chegar. O amor estava a crescer. E em breve, muito em breve, Rui teria de fazer uma escolha entre agarrar-se ao passado e abraçar o presente. Entre a mulher que amara e perdera, e a mulher que estava a aprender a amar novamente. Entre existir na memória e viver na realidade. A resposta, quando finalmente chegasse, mudaria tudo. Mariana adaptou-se à Quinta Nogueira como se sempre tivesse vivido lá. Em poucos dias, explorou todos os quartos, exceto um, fez amizade com a Dona Ana, a governanta, e declarou a biblioteca o seu quarto favorito em toda a casa. Rui converteu um dos quartos de hóspedes num paraíso perfeito para uma menina, decorado em roxos e rosas, constantes a forrar as paredes e um assento de janela com vista para o jardim. Joana foi mais reservada, ainda claramente desconfortável com o luxo que a rodeava. Insistia em lavar a sua própria roupa, cozinhar as refeições apesar das ofertas de ajuda da Dona Ana, e manter uma aparência de independência mesmo vivendo na casa de Rui. Mas, lentamente, Rui via-a começar a relaxar, a começar a aceitar que talvez, apenas talvez, não houvesse problema em deixar que alguém cuidasse dela por uma vez. Passaram-se 3 meses. Mariana ficava mais forte a cada dia, o seu cabelo a começar a crescer de novo após a quimioterapia. Os seus check-ups com a doutora Almeida continuavam a ser positivos. A cor voltou às suas bochechas, a energia voltou aos seus passos. Voltou à escola a tempo parcial e os seus professores relataram que ela estava a ir maravilhosamente bem. E, durante tudo isto, Rui e Joana circulavam um ao outro, atraídos, mas ambos com medo de dar o passo final. Ambos retidos por medos diferentes. Rui estava aterrorizado por trair a memória de Sandra. Joana estava aterrorizada por se sentir demasiado confortável numa vida que poderia desaparecer a qualquer momento. Foi o aniversário da morte de Sandra que finalmente forçou tudo a vir à tona. Rui acordou naquela manhã com uma dor familiar no peito. Um peso que acompanhava esta data há 5 anos. Passou pelos movimentos de se preparar para o trabalho, mas a sua mente estava a quilómetros de distância, perdida em memórias de estradas escorregadias pela chuva e o som de pneus a chiar. Joana encontrou-o no corredor, do lado de fora do quarto principal, a olhar para a porta fechada como se ela contivesse todas as respostas para perguntas que ele ainda não aprendera a fazer. Estás bem? Perguntou ela suavemente, embora já soubesse claramente a resposta. Há 5 anos, hoje, disse Rui, a sua voz oca. Eu perdi tudo. Estávamos a voltar de um jantar de aniversário. Estava a chover. Eu estava a conduzir. Um carro passou um sinal vermelho e... Ele parou, incapaz de continuar. Joana moveu-se para ficar ao seu lado. Perto, mas sem tocar. Lamento, disse ela simplesmente. Sei que isso não ajuda. Mas lamento. Achas que é possível amar 2 pessoas? Perguntou Rui de repente, virando-se para a olhar. Não ao mesmo tempo, mas consecutivamente. Achas que é possível amar verdadeiramente alguém, perdê-lo, e depois amar outra pessoa tanto quanto? A respiração de Joana ficou presa. Isto era o mais próximo que tinham chegado de reconhecer o que estava a crescer entre eles. Eu acho, disse ela cuidadosamente, que o coração tem uma capacidade infinita para o amor. Amar alguém novo não significa que amaste menos a primeira pessoa.
Apenas significa que és corajoso o suficiente para arriscar esse tipo de dor novamente. Rui estendeu a mão e pegou na dela. Estou com medo, admitiu ele. Tenho medo de a esquecer. Tenho medo de desonrar a sua memória. Mas também tenho medo de deixar ir, de perder esta segunda oportunidade de felicidade porque tenho demasiado medo de avançar. O que precisas? Perguntou Joana. O que precisas para avançar? Rui olhou para a porta. Preciso de abrir aquele quarto. Preciso de enfrentar o que está lá dentro. Vens. Vais comigo. Joana apertou-lhe a mão. Claro. Com os dedos a tremer, Rui alcançou o puxador da porta. Sentia-se frio sob a sua palma, como se o quarto para além estivesse congelado no tempo. Ele rodou lentamente, ouvindo o clique da fechadura a desengatar pela primeira vez em 5 anos. A porta abriu-se com um ranger que pareceu insuportavelmente alto no corredor silencioso. O quarto para além estava exatamente como Rui o deixara. A cama estava feita com o edredão de lavanda favorito de Sandra. O seu livro ainda estava na mesa de cabeceira, um marcador a guardar o seu lugar numa história que ela nunca terminaria. Os seus óculos de leitura estavam ao lado. Fotografias cobriam uma parede, capturando uma vida de alegria e amor que fora tragicamente interrompida. E, ao longo da parede do fundo, cuidadosamente exibida em prateleiras feitas à medida, estava a coleção. Mais de 100 bonecas Barbie, desde peças vintage que valiam milhares de euros a edições de colecionador modernas. Cada uma estava amorosamente preservada, muitas ainda nas suas embalagens originais. Era uma coleção que representava décadas de paixão, um amor de infância que se transportara para a idade adulta. Rui ficou na porta, incapaz de avançar mais. Joana permaneceu ao seu lado, a sua mão ainda a segurar a dele, fornecendo apoio silencioso. Ela tinha tanto orgulho nesta coleção, disse Rui, a sua voz embargada de emoção. Começou-a quando tinha 5 anos. A avó dela deu-lhe uma Barbie vintage dos anos 60 e ela ficou viciada. Em todos os aniversários, em todos os natais, ela acrescentava algo. Ela podia contar-te a história por trás de cada boneca. É linda, disse Joana sinceramente. Ela deve ter sido uma mulher especial. Ela era. Rui finalmente deu um passo para dentro do quarto, puxando Joana com ele. Ela era gentil e generosa, e fazia-me rir todos os dias. Ela teria adorado a Mariana. Sempre quis ter filhos, queria uma filha para partilhar esta coleção. Eles ficaram diante das prateleiras, a olhar para a variedade de bonecas. Barbies em vestidos de baile e fatos de negócios, em vestidos de noiva e fatos de astronauta. Barbies de todas as épocas e estilos. Cada uma, um pequeno pedaço de história. Um instantâneo de tempos em mudança e sonhos em evolução. Como é que ela era? Perguntou Joana baixinho. Rui sorriu, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Brilhante. Tinha 3 licenciaturas em Ciências da Computação e programava melhor do que qualquer pessoa na minha empresa. Mas também era brincalhona. Dançava na cozinha enquanto preparava o jantar. Deixava-me bilhetes em lugares ridículos só para me fazer sorrir. Ela acreditava que a vida era para ser desfrutada, não apenas suportada. Ela parece maravilhosa. Era. E partiu. E eu? Rui virou-se para Joana, pegando em ambas as suas mãos. E acho que ela gostaria que eu fosse feliz. Acho que ela olharia para ti e para a Mariana, para o que trouxeram para a minha vida, e dir-me-ia para deixar de ser idiota e abraçar isso. Joana riu-se por entre as suas próprias lágrimas. Achas que ela te chamaria idiota? Oh, definitivamente. Chamava-me idiota pelo menos uma vez por semana, geralmente quando eu estava a ser teimoso ou a pensar demais nas coisas. Rui puxou Joana para mais perto. Estou apaixonado por ti, Joana. Já estou há meses, e estou cansado de ter medo. Estou cansado de me esconder atrás do passado. Quero um futuro contigo e com a Mariana, se me aceitares. Os olhos de Joana arregalaram-se. Rui, tens a certeza? Isto é um passo grande. Isto não é apenas namorar. Estás a falar de... Estou a falar de para sempre, disse Rui com firmeza. Estou a falar de sermos uma família, os 3. Quero adotar legalmente a Mariana. Quero casar contigo. Quero acordar todas as manhãs numa casa cheia de risos e amor. Quero construir uma vida juntos. Mas e tudo isto? Joana gesticulou para o quarto, para a coleção, para os restos da vida de Rui com a Sandra. Isto fica, disse Rui. Estas memórias ficam. Esta coleção fica.
Mas já não tem de ser um santuário. Pode ser o que a Sandra sempre quis que fosse, algo para partilhar com uma criança, com a Mariana. Como se invocada pelo som do seu nome, ouviu-se uma pequena batida na porta aberta. Mariana estava no corredor, a usar o seu pijama roxo favorito, o cabelo despenteado do sono. Mamã, Rui, o que se passa? Por que estão a chorar? Joana e Rui trocaram um olhar. Então, Rui agachou-se e estendeu a mão. Anda cá, princesa. Há algo que te queremos mostrar. Mariana aproximou-se lentamente, os seus olhos a arregalarem-se enquanto observava o quarto, enquanto via a coleção exibida nas paredes. Uau, sussurrou ela. São todas Barbies. São, confirmou Rui. Pertenciam a alguém muito especial para mim. O nome dela era Sandra, e ela era a minha esposa. Ela morreu há 5 anos, e eu mantive este quarto fechado desde então. O rosto jovem de Mariana encheu-se de simpatia. Que triste. É. Mas sabes uma coisa? Acho que a Sandra ficaria muito feliz por saber que eu te conhecia a ti e à tua mãe. E acho que ela adoraria que visses a coleção dela. Talvez até que brincasses com algumas das bonecas, se prometeres ter muito cuidado. A sério. Os olhos de Mariana ficaram enormes. Eu podia brincar com elas. Com algumas delas, esclareceu Rui. Muitas destas são muito valiosas e devem ficar nas suas caixas, mas há muitas que foram feitas para serem desfrutadas, não apenas olhadas. Mariana moveu-se reverentemente em direção às prateleiras, a sua pequena mão a estender-se para tocar numa das caixas. Ela devia gostar mesmo de Barbies. Gostava, concordou Rui. Quase tanto como gostava de fazer as pessoas felizes. Eu teria gostado dela, disse Mariana decididamente. Depois, virou-se para Rui e Joana, e a sua expressão tornou-se séria daquela forma que as crianças por vezes têm, quando parecem mais velhas do que a sua idade. Vocês os dois vão casar. Joana ofegou. Mariana, isso não se. Sim, disse Rui simplesmente, levantando-se e puxando Joana para o seu lado. Se a tua mãe disser que sim, então sim, vamos. O rosto de Mariana iluminou-se como na manhã de Natal. A sério? Então, o Rui seria o meu pai a sério. Gostarias disso? Perguntou Rui, o coração a bater descompassadamente. Mais do que tudo, disse Mariana seriamente. Já tens sido como o meu pai. Cuidaste de mim quando eu estava doente. Lês-me histórias. Ajudas com os meus trabalhos de casa. Fazes a mamã sorrir. Eu amo-te, Rui. Rui sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Eu também te amo, Mariana, tanto. Então, isso é um sim, mamã. Mariana virou-se para Joana. Podemos ser uma família a sério. Joana chorava abertamente agora, a olhar entre a filha e Rui. Tens a certeza absoluta? Perguntou ela a Rui mais uma vez. Porque assim que fizermos isto, assim que dermos este passo, não te vou deixar ir. A Mariana e eu somos um pacote. Ficas com as duas ou com nenhuma? Eu quero as duas, disse Rui sem hesitação. Quero noites de cinema e jantares de família e peças de teatro da escola e festas de aniversário. Quero discussões sobre os trabalhos de casa e debates sobre as horas de deitar e todo o belo caos que vem com uma família. Quero tudo. Joana riu e chorou ao mesmo tempo. Então, sim. Sim. Rui Nogueira, eu caso contigo. Mariana gritou de alegria e lançou-se a eles. E, de repente, os três estavam entrelaçados num abraço de grupo, a rir e a chorar e a agarrarem-se com força. No quarto onde Sandra sonhara um dia partilhar a sua coleção com uma filha, nascera uma nova família. Uma família construída não no sangue, mas na escolha, não na obrigação, mas no amor. Mais tarde nesse dia, Rui selecionou cuidadosamente várias bonecas da coleção, aquelas que Sandra tinha especificamente separado como sendo para brincar. Ele montou uma exibição especial no quarto de Mariana, explicando a história de cada boneca, partilhando as histórias de Sandra, mantendo a sua memória viva ao mesmo tempo que dava a Mariana algo precioso para estimar. E, ao fazê-lo, Rui finalmente compreendeu o que Sandra teria querido. Não que ele transformasse o seu quarto num museu, não que ele parasse de viver porque ela parara de viver. Ela teria querido que ele amasse novamente, que encontrasse alegria novamente, que partilhasse as coisas que ela amava com alguém que as apreciaria. O passado e o presente fundiram-se naquele momento, criando um futuro mais brilhante do que Rui alguma vez imaginara ser possível. 6 meses depois, num dia de primavera perfeito, Rui Nogueira e Joana Longwell casaram-se no jardim da Quinta em Évora. Foi uma cerimónia pequena,
apenas amigos próximos e família, exatamente o que ambos queriam. Mariana serviu como menina das flores, usando um vestido roxo que combinava com a sua Barbie favorita e carregando um cesto de pétalas de rosa que espalhou com séria concentração. Quando Joana caminhou pelo corredor improvisado, Rui sentiu a sua respiração ficar presa. Ela usava um vestido branco simples, nada ostentoso ou caro, e nunca parecera tão bonita. O seu cabelo loiro estava solto, caindo para lá dos ombros, e os seus olhos verdes brilhavam com lágrimas e alegria. Trocaram votos que eles próprios escreveram. Rui prometeu amar e acarinhar tanto Joana como Mariana, construir um lar cheio de risos e calor, honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Joana prometeu estar ao seu lado nos bons e maus momentos, ser sua parceira e sua igual, amá-lo com toda a força e determinação que a tinham ajudado a superar os tempos mais sombrios. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, quando Rui beijou a sua noiva e depois se inclinou para pegar Mariana num abraço de família, não havia um olho seco no jardim. A recepção foi realizada na quinta, em salas que não viam tal vida e alegria há demasiado tempo. A música tocava, as pessoas dançavam, Mariana corria com os filhos dos funcionários de Rui, o seu riso uma banda sonora constante para a celebração. A certa altura da noite, Rui deu por si sozinho por um momento, a observar a sua nova esposa a dançar com a sua filha. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se para descobrir que estava perto da porta do antigo quarto principal, agora transformado numa biblioteca e sala de estar. A coleção fora realocada para uma sala especial que os três podiam desfrutar juntos. E, por um breve momento, Rui poderia jurar que sentiu um toque gentil no seu ombro, um sussurro de aprovação, uma sensação de paz. Sandra a dizer adeus. Sandra a dar a sua bênção. Sandra a dizer-lhe que não havia problema em seguir em frente. Obrigado, sussurrou ele para o ar, para a memória, para o amor que o moldara no homem que era. Obrigado por me ensinares a amar. Obrigado por me dares a capacidade de amar novamente. Então, Joana estava lá, pegando na sua mão, puxando-o para a pista de dança. E Rui deixou-se levar. Deixou-se ser arrebatado pelo presente, pela realidade de uma segunda oportunidade que nunca esperara receber. Dançaram até tarde da noite. A nova família Nogueira, completa e feliz e em casa. Epílogo. Um ano depois, a casa dos Nogueira acordou com o som de risos e pés a correr. Rui sorriu antes mesmo de abrir os olhos, estendendo a mão para puxar Joana para mais perto. Ela resmungou algo incoerente e aninhou-se no seu abraço, ainda meio a dormir. Papá, mamã, acordem. Mariana irrompeu pelo quarto deles, o seu rabo de cavalo a saltar. Tinha agora 8 anos, livre do cancro e mais energética do que Rui alguma vez a vira. É sábado. Prometeste que íamos ao parque. São 7 da manhã, princesa, gemeu Rui. Mas estava a sorrir. O parque não vai a lado nenhum. Mas quem madruga, Deus ajuda, e eu quero dar comida aos patos. Joana riu-se, sentando-se e esfregando os olhos. Ela tem razão. O pássaro madrugador e tudo isso. Vocês as duas vão ser a minha morte, disse Rui. Mas já se estava a levantar da cama. 30 minutos, cozinha, panquecas. Eba. Mariana saiu a correr do quarto para se vestir. 1 hora depois, a família Nogueira estava no Parque do Bonfim, o mesmo lugar onde Rui passara pela primeira vez uma tarde de sábado com Joana e Mariana, todos aqueles meses atrás. Tanta coisa mudara desde então. Tudo mudara. Mas este ritual permanecia o mesmo, uma constante na sua vida familiar em constante evolução. Enquanto Mariana alimentava os patos, Joana e Rui sentaram-se no seu banco favorito, de mãos dadas, a observar a filha com o tipo de contentamento que vem de saber que se está exatamente onde se devia estar. Tenho algo para te dizer, disse Joana de repente, com um tom nervoso na voz. Rui virou-se para a olhar, preocupado. O que se passa? Nada de mal. É só que... Ela respirou fundo. Estou grávida. Por um momento, Rui não conseguiu processar as palavras. Então, o seu significado atingiu-o como um golpe físico, e ele sentiu lágrimas a brotarem nos olhos. A sério? Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê, confirmou Joana, os seus próprios olhos a brilhar. Descobri ontem. Queria esperar para te contar, para encontrar o momento perfeito, mas não consegui guardar mais tempo. Rui puxou-a para um abraço feroz, o coração tão cheio que pensou que poderia explodir. Outra oportunidade, outra bênção, mais um pedaço da família que estavam a construir juntos. A Sandra ficaria tão feliz, sussurrou ele contra o cabelo de Joana. Ela sempre quis ter filhos. Adoraria saber que a sua coleção vai ser partilhada com 2 crianças em vez de uma.
Acho que ela ficaria feliz por tu estares feliz, disse Joana suavemente. Por teres encontrado o amor novamente, por estares a viver plenamente em vez de apenas existires. Ficaram ali por um longo momento, a abraçarem-se, a observar Mariana a brincar, a sonhar com o futuro que se estendia diante deles, brilhante e cheio de promessas. Mais tarde nesse dia, contaram a Mariana que ela ia ser uma irmã mais velha. A sua excitação foi imediata e avassaladora. Começou imediatamente a planear como ensinaria ao bebê tudo o que sabia, como partilharia os seus brinquedos e livros, como seria a melhor irmã mais velha do mundo inteiro. Naquela noite, enquanto os três, em breve 4, estavam sentados juntos na sala de estar, Mariana pediu para ver a coleção novamente. Foram juntos para a sala que Rui projetara especificamente para as bonecas de Sandra. Um belo espaço com iluminação perfeita e controle de temperatura, onde a coleção era exibida com amor e respeito. Mariana parou em frente às prateleiras, estudando cada boneca cuidadosamente. Quando o bebê nascer, disse ela seriamente, podemos partilhá-las com ele também. Claro, disse Rui. É exatamente para isso que elas servem. Para serem partilhadas e amadas. Bom, disse Mariana, satisfeita. Porque a Sandra queria partilhá-las com uma filha, certo? Bem, agora ela tem-me a mim, e em breve terá outra, se for uma menina, ou um filho, se for um menino. E o desejo dela realizou-se, mesmo que tenha acontecido de forma diferente do que ela pensava. Rui sentiu a sua garganta apertar-se com a emoção. Da boca das crianças vinha a sabedoria. O sonho de Sandra realizara-se, apenas não da maneira que alguém esperava. Mas a vida era assim. Raramente corria de acordo com o plano, mas por vezes, se tivesse muita sorte, dava-nos algo ainda melhor do que o que planeámos. Naquela noite, depois de Mariana estar a dormir e Joana a descansar, Rui ficou na sala com a coleção, a olhar para as fotografias de Sandra que colocara entre as bonecas. Ela sorria para ele de vários momentos da sua vida juntos, congelada no tempo, para sempre jovem, para sempre feliz. Espero que possas ver isto, disse ele baixinho para a sua imagem. Espero que saibas que nunca te esqueci, que nunca te esquecerei. Mas estou a viver novamente, Sandra. Estou a amar novamente, e acho que é isso que terias querido. A sala estava silenciosa, mas Rui sentia-se em paz. O passado e o presente finalmente se fundiram num todo coerente. Ele podia honrar a memória de Sandra enquanto construía um futuro com Joana e os seus filhos. Um não negava o outro. O amor não diminuía o amor. Multiplicava-o. Rui apagou a luz e fechou a porta suavemente atrás de si. O amanhã traria novos desafios, novas alegrias, novos momentos para acarinhar. Mas esta noite, ele tinha tudo o que precisava. Uma esposa que adorava, uma filha que enchia os seus dias de risos, e outro filho a caminho. O homem que estivera numa rua movimentada de uma vila alentejana há quase 2 anos, vazio e perdido e meramente a existir, desaparecera. No seu lugar estava Rui Nogueira, marido e pai. Um homem que aprendera que a capacidade do coração humano para o amor é infinita, que as segundas oportunidades são reais, e que, por vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que construímos a partir dos pedaços partidos das nossas vidas. Ao deitar-se na cama ao lado da sua esposa adormecida, Rui pensou naquele dia em que ouvira uma menina a chorar por causa de uma boneca Barbie. Pensou em como quase passara por elas, em quão perto estivera de perder toda esta bela vida porque estava demasiado perdido na sua própria dor para notar a oportunidade de alegria bem à sua frente. Mas ele parara. Ele ouvira. Ele importara-se. E esse simples ato de bondade mudara tudo. Joana mexeu-se ao seu lado, a sua mão a pousar protetoramente sobre a sua barriga ainda lisa, onde o filho deles crescia. Rui cobriu a mão dela com a sua e fechou os olhos, um sorriso nos lábios. Isto era o lar. Isto era a família. Isto era o amor. E era mais do que suficiente. Era tudo. Adoraríamos ouvir as suas opiniões sobre esta bela história de amor. Diga-nos o que achou deste conto cheio de emoções e surpresas. Diga-nos o seu nome, de onde nos está a ver e classifique esta história de 0 a 10 se tocou o seu coração. E se gostou do enredo, não se esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal para não perder as novas histórias incríveis que estão para vir. Até à próxima!